Olá! Mais um vídeo da série Centenário da Semana de Arte Moderna. Sim, se já conversamos sobre os motivos que levaram a semana, sobre o antes, sobre o depois, sobre o durante, se já falamos sobre as principais características do primeiro movimento modernista. Oh, meu pai, oh, pai. Ah, você não assistiu essa aula? Calma, se você quiser, é só acessar o card aqui e assistir essas aulas para sequenciar os seus estudos. Agora, vamos colocar em prática. Trouxe para você alguns poemas desta primeira geração, deste primeiro momento modernista, para que nós possamos encontrar as principais características dentro do próprio texto. Que legal! Ó quantos poemas, ó. Três poemas. 3 poemas para a nossa análise. Acompanhe comigo, então, por gentileza, esta estrutura. Meu querido, o primeiro poema é do Mário de Andrade, nosso papa do modernismo. Isso. Mário de Andrade traz o poema Descobrimento. Descobrimento. Vejamos que características modernistas estão contidas neste poema. Abancado a escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro, que nem eu. Uau! Meu querido, alguns detalhes que gostaria de destacar aqui a respeito deste poema. O poema traz o título Descobrimento. Vejamos aqui, olha, Descobrimento. Nós sabemos que este primeiro momento modernista consiste em revisar, em estudar, em pesquisar fontes quinhentistas. Será que ele está falando do descobrimento do Brasil? Não. Está falando de um descobrimento de um Brasil, mas um Brasil específico. Um Brasil do Norte. Convém lembrar que até esse começo do século XX, não é de praxe falar e tratar em regiões de Brasil como região Nordeste. Não. Nós tínhamos o Brasil do Norte e o Brasil do Sul. Brasil do Norte e o Brasil do Sul. Sendo que o Brasil do Sul está mais antenado com o desenvolvimento ali de século XIX, século XX, e o Brasil do Norte mais agrário. Isso sim. Então eu tenho aqui um poeta que está abancado à escrivaninha em São Paulo. O fato dele estar abancado e a uma escrivaninha em São Paulo já diz muito das possibilidades intelectuais deste eu lírico. Ele está abancado à escrivaninha em São Paulo, tem estudos, tem conexão com o mundo. Ele está no Brasil do Sul. E ali ele cita até o seu próprio endereço, na minha casa, na rua Lopes Chaves. E agora ele entra com um palavreado bem popular, típico do povo, como somos, como falamos. Mais uma característica modernista aqui incrustada. Vejamos. De supetão, senti um friume por dentro. Essa é a fala popular. Fiquei trêmulo, muito comovido com o livro Palermo olhando para mim. Que? Não vê que me lembrei que lá no norte, uma ideia aí de distanciamento lá no norte, né? Meu Deus, muito longe de mim, não é muito longe do estado em que estou, muito longe de mim. Na escuridão ativa da noite que cai, um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos. Olha, o homem do norte não está sentado na escrivaninha, não está ao lado de um livro Palermo olhando para ele, não. Ele está lá magro, de cabelo escorrendo pelos olhos, pálido,
e trabalhando depois de fazer uma pele com a borracha do dia. Faz pouco se deitou e está dormindo. Agora entra o descobrimento. Esse homem é brasileiro, que nem eu. Talvez esse é o descobrimento do poeta, esse é o descobrimento dos modernistas. Os modernistas estão descobrindo o verdadeiro Brasil. Ou pelo menos um Brasil que não está acessível, que não está oficialmente em destaque. Este Brasil popular, esse Brasil do povo, esse Brasil real, agora está sendo descoberto. Mais uma vez, a linguagem próxima do uso coloquial. Esse homem é brasileiro, que nem eu. Fechou? Vamos lá então, mais um poema agora do Oswald de Andrade. Um poema que trabalha o vocabulário, justamente a fala, o uso coloquial tão valorizado, tão buscado pelos modernistas. Vício na fala. Para dizer em milho, dizem mio. Para melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Oswald de Andrade, vício na fala. Da mesma forma, eu os convido também a uma análise a esse termo que ele usa logo no começo, no título, olha lá, vício. Vício na fala. Retornar aqui, meu querido, vício na fala, vejamos. Olha lá, vício na fala. O que é vício? Bom, podemos considerar que vício seria a manutenção de um mau comportamento. Ou quando você adquire um comportamento que te faz mal, que te prejudica. A repetição desse comportamento é prejudicial a você, a sua saúde, as pessoas que estão ao seu lado. Então você está viciado. Você não consegue parar com isso. O oposto, vejamos, a virtude. Seria a repetição de um comportamento bom, edificante. E ele usa aqui a palavra vício. Vício na fala. Bom, será então que um comportamento que é subversivo à norma culta? Para dizerem milho, dizem mio. Para dizerem melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Agora a grande questão é, o vício na fala está no linguajar do povo ou está no linguajar formal, na erudição segregante? Meus queridos, aqui o Oswald de Andrade coloca em questão a quebra de barreiras no nosso idioma, na quebra de barreiras na língua, na comunicação. Porque o que importa para ele aqui, nessa dimensão, não é se você disse telha ou teia, não é se você disse pior ou pior, nem melhor ou melhor. O finalzinho aqui demonstra a grande preocupação do poeta, quando ele diz assim, ó, e vão fazendo telhados. Esse gerúndio, e vão fazendo telhados. Ele pode dizer teia, é justamente aquele que diz teia. Muitas vezes são aqueles que dizem teia, aqueles que dizem telhado, melhor, pior, é que constroem. O povo, a língua do povo, sem os arcaísmos, sem suas erudições, como somos, como falamos. Portanto, o que importa é que essa turma, o brasileiro, que nem eu, lá do Mário de Andrade que acabamos de ver, esse brasileiro, o da teia, o do telhado, do melhor, do pior, eles constroem a nação. Tá? Isso que está em questão aqui. Acima dos nossos erros, a contribuição milionária de todos os nossos erros. Como somos, como falamos. O que importa, na verdade, é que estamos construindo telhados. Essa é a grande sacada. O uso coloquial, tão buscado aí pelos modernistas. Este poema é um exemplo dessa característica. Ainda trouxe para vocês um poema provocativo do Manuel Bandeira. Isso, meu pai, meu querido, poética, Manuel Bandeira.
Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, do livro de expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário, do amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, dos bêbados, o lirismo pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero saber do lirismo que não é libertação. Este poema é provocativo. Ele é praticamente um hino às características, aos desejos, às ambições desses primeiros modernistas, que são totalmente anarquistas do ponto de vista da linguagem, promovendo, como já estudamos, a ruptura com esse tradicionalismo. Aqui você tem claramente, quero antes o lirismo dos loucos, dos bêbados, difícil e pungente dos bêbados, não quero saber do lirismo que não seja libertação. Este poema deixa evidente a busca que os modernistas têm pela liberdade de expressão poética e pela aproximação dessa poesia com a realidade brasileira. Meu querido, três poemas, um do Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira. Espero que continuemos nessa busca pelo nosso conhecimento sobre os modernistas. 100 anos de arte moderna. Fique conosco. Se gostou, curta o nosso canal, siga-nos nas redes sociais. Um fraterno abraço. Até mais. Tchau, tchau.